Vou fazer uma análise do julgamento da Lindsay Clancy. É um caso muito grave, é um caso terrível. Se você tiver qualquer sensibilidade, não assista, alerta de gatilho. E se você tiver qualquer pensamento intrusivo, procure o Centro de Valorização da Vida, número 188. Caso Lindsay Clancy tá tendo julgamento e eu vou analisar o depoimento do Patrick. Essa é a Lindsay Clancy, ela era casada com o Patrick e em 24 de janeiro de 2023 ela pediu pro marido ir na CVS pegar um remédio pra filha Cora, porque a menina tava com um probleminha no estômago. Enquanto ele foi na CVS, ela ficou em casa com os 3 filhos, uma menina chamada Cora, de 5 anos, e mais 2 meninos, um de 3 e um de 8 meses. Ele conta que quando estava na CVS, ele não achou a marca oficial ali do remédio e só tinha a genérica. Então ele ligou para ela para ver se estava tudo bem e ela falou que estava tudo bem, mas parecia que ela estava no meio de algo, que ela estava ocupada. Ele achou que ela estivesse talvez dando banho nas crianças. Da CVS, ele foi num restaurante porque ela havia pedido para ele pegar o jantar que ela já havia encomendado num restaurante que eles já haviam ido, acho que 2 vezes. Ele voltou pra casa e quando ele voltou tava tudo muito calmo, muito silencioso, que ele estranhou. Então ele chamou ali no porão, não ouviu ninguém e foi até o quarto. Ele fala que foi até o quarto, quando chegou no quarto a porta tava trancada e foi imediatamente que ele já soube que havia alguma coisa de muito errado ali. Então ele ficou tentando destrancar a porta. Aí ele falou que quando ele conseguiu entrar no quarto, havia aquele fluido corporal, que eu não vou falar aqui pro vídeo não cair, em todos os lugares, e a janela estava aberta. Aí ele fala que nem olhou pela janela, que ele já foi até lá embaixo ver o que tinha acontecido ali no jardim e já viu a Lindsay. Aí ele conta que imediatamente percebeu que ela havia se auto-infligido incisões, né, com objeto cortante aí, tanto nos pulsos quanto no pescoço. Aí ele diz que pergunta pra ela o que aconteceu. Daí ela fala, eu tentei tirar minha própria vida. E ele pergunta onde estão as crianças. Daí ela fala, estão no porão. Isso tá sendo muito questionado, né? Se você ver alguns vídeos aqui, porque falam que ela havia, né, amassado aqui essa parte do pescoço e a temperatura corporal dela tava muito, muito, muito baixa. E os médicos que chegaram lá não conseguiram conversar com ela. Então, muitas pessoas estão duvidando que ele realmente teve essa conversa com ela, porque ela já tava, assim, numa hipotermia muito forte. E ela demorou semanas para conseguir falar por causa desse machucado, acho que na região da tireoide, né? Então, as pessoas estão aí duvidando desse pronunciamento dele. Aí ele fala que chamou o socorro, né? E quando o socorro chegou, ele foi atrás das crianças e encontrou as crianças. 2 das crianças ali no porão, né? Com uma faixa de exercício enrolada no pescoço. E uma criança ele não encontrou, mas posteriormente encontrou no escritório na mesma situação. E que ele percebeu imediatamente que as crianças tinham, né, partido, que não estavam mais com vida. Aí muito se questiona também em alguns vídeos aqui por que ele esperou o socorro ali e não já foi imediatamente, né, ligando, mas indo imediatamente atrás das crianças para ver o que tinha acontecido. Esse delay de ir atrás das crianças, sendo que ela já havia, né, comentado que tinha esse desejo de infligir aí algum mal para as crianças. A tese da promotoria é que a Lindsay tinha, né, era uma pessoa sã, em total controle das suas faculdades mentais, mas ela gostava muito de estar no controle. E um exemplo desse controle, né, que a promotoria até pergunta pro Patrick, é se ela deixava, né, notas, lembretes bem específicos para babá sobre o que deveria ser feito com as crianças. Por exemplo, tal hora, faça isso, depois, faça isso, sirva isso de comida, sirva aquilo. E quando ela sentiu que ela não estava mais nesse controle, ela decidiu tirar a própria vida e decidiu que ninguém cuidaria dos filhos tão bem quanto ela, de forma deliberada. Então, teria decidido, de forma racional e consciente, tirar a vida dos filhos.
O que pra mim não faz nenhum sentido essa tese da promotoria, pra mim é um caso nítido de problema, né, psicológico aí, problema mental, e deveria ser tratado como, sabe? Eu acho que tá muito feio pra promotoria esse caso, e eu não acho que eles vão conseguir uma condenação. Enquanto isso, a tese da defesa é que ela sabe que sim, tirou a vida das crianças, né? Eu vi muita discussão aqui também na internet sobre isso, se ela admite, e pelas alegações do advogado, sim, ela admite, mas ela fez isso em psicose. Então, ela não estava nem racional, nem tinha, né, o controle mental de entender a situação e nem de parar a situação que se desenrolava ali. Então, ela é inimputável e precisa de um tratamento, né, psiquiátrico e não ser presa. De qualquer jeito, pelo que eu tava vendo de vídeos de advogados de lá, a promotoria precisa sim provar que ela fez e provar que fez racionalmente, né? Então, são duas coisas que a promotoria precisa provar. Não precisa provar só se ela estava no melhor juízo ou não estava. Precisa provar que foi ela que fez. Então, mesmo com as alegações do advogado, tem essa necessidade. Então, o júri pode considerar ela inocente. A versão da Lindsay é que ela tava nessa psicose, que uma voz falou pra ela que ela precisava tirar a vida dela e das crianças e que precisaria ser naquele momento que o marido tava fora, porque ela não teria outra oportunidade. Quem já conviveu com gente em mania, gente com psicose, sabe o quanto é triste, quanto a pessoa vira uma pessoa, assim, totalmente irreconhecível. Então, sim, a Lindsay era uma mãe maravilhosa, que não faria isso no juízo dela perfeito. Mas ela não estava no juízo dela perfeito. Ela estava extremamente doente. Os fatos que se discutem no processo aconteceram no dia 24 de janeiro de 2023. No dia 15 de setembro de 2022 é quando ela tem a primeira consulta psiquiátrica dela. Então, todo esse quadro mental dela durou 4 meses, em que ela passou assim por diversos médicos, tomou 13 remédios. E eu vou falar num outro vídeo, né, sobre o depoimento dos médicos, assim, que, na minha opinião, demonstra muita negligência médica. Mas vou falar um pouco mais sobre o depoimento do Patrick, em que ele tá falando desse quadro de saúde mental dela. Só para vocês entenderem, o filho mais novo da Lindsay nasceu em maio de 2022. Nos 3 meses posteriores, que é junho, julho e agosto, ela estava razoavelmente bem. No finalzinho de agosto para setembro, ela já começa a se sentir mal, ela já começa a se sentir extremamente depressiva, extremamente ansiosa, e esse quadro batia um pouco ali com quando ela retornaria ao trabalho. Vou continuar em outra parte, porque esse julgamento durou, assim, mais de 12 dias, então vão ter muitas partes. Então, essa é a parte 1.